Queridos irmãos, vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a cura divina. A cura divina é um fato real ou não, ela é para todas as pessoas ou não. Como conseguir a cura divina? Vamos começar uma nova aula, um novo conhecimento das coisas espirituais. O nome é Receba a Cura. Quantas pessoas Deus quer curar? Êxodo 15, 26 diz: E eu tirarei do meio de ti as enfermidades, o número dos teus dias cumprirei, porque eu sou o Senhor que te sara. Então, esse primeiro versículo, eu tirarei do meio de ti as enfermidades, o número dos seus dias cumprirei. É Êxodo 23, 25, 26. Em Êxodo 15, 26 está, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vamos entender, eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Então o desejo de Deus é tirar as enfermidades do meio de ti. E o número dos seus dias cumprirei. Quer dizer, ele não quer que você morra antes dos dias, o número dos seus dias certos. O propósito desta mensagem é inteirá-lo do que a Bíblia ensina. Se você está doente, Deus quer curá-lo. É a vontade de Deus. Antes de ficar plenamente convencido de que o Senhor quer que você esteja saudável, sempre haverá uma dúvida em sua mente se você será curado ou não. Quando houver dúvida em sua mente, enquanto tiver dúvida, dúvida não é de Deus, irmãos. Deus é sempre a certeza, tudo é possível que crê. Enquanto houver dúvida na sua mente, não poderá existir fé perfeita. E a menos que você exerça fé sem duvidar, sem vacilar, jamais será curado. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e que é galardoador do que o buscam. Então você tem que ter fé, certeza absoluta que Deus existe e que Ele vai responder. Ele quer te dar essa bênção. Ele é galardoador dos que o buscam. Galardoar, Ele vai te responder. Ele quer te responder. Tiago 1, 6, 7. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de um lado para o outro. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Quando as pessoas estão completamente convencidas de que Deus quer curá-las e de que não é vontade dele que estejam doentes, não é vontade de Deus que você esteja doente. Quase sempre são curadas quando recebem oração. Ou mesmo antes, o conhecimento deste fato, é a base sobre a qual a fé perfeita pode agir.
Deus é honesto ou não? Para uma mulher perplexa acerca da fé, que me disse: parece-me impossível ter fé para ser curada. Respondi: a senhora tem certeza de que Deus quer cumprir sua promessa em relação à irmã? Oh, sim, afirmou. Isto é fé. Assegurei-lhe. Então, acrescentei: não é simples. E ela foi curada. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não faria? Ou falaria, e não confirmaria? Irmão, perceba na história desta mulher, a senhora tem certeza de que Deus quer cumprir a promessa que Ele fez? Então a gente tem que ter certeza que Deus não mente, que Ele falou e que Ele tem certeza do que Ele falou, Ele quer fazer aquilo. Aí ela disse sim. Isto já é fé, quando você tem certeza disso. E simplesmente a cura vem, porque você tem certeza que é verdade. Isso transforma o mundo espiritual. 1 de Reis 8,56. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras. Deus nunca errou, nunca mentiu e nunca se enganou. Ele nunca se arrependeu. O que Ele falou, Ele tem certeza que Ele quer. Para sempre, ó Senhor, a Tua palavra permanece no céu. Salmo 119, 89. Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Velar é tomar conta, irmão. Então ele toma conta sobre a palavra dele para cumprir. O verbo velar significa zelar, cuidar e proteger. Em seu infinito poder, Deus está atento à sua palavra, com zelo vigilante para cumpri-la. Creia nisso. Não encontramos base alguma para duvidar de Deus. F.F. Bruce diz: não duvide de Deus. Se você precisa duvidar de alguma coisa, que seja das suas próprias dúvidas, porque são elas que não merecem confiança. Mas jamais desconfie de Deus e da sua palavra. Duvide do que você vê, duvide do que você sente, mas nunca duvide de Deus. D.L. Moody disse: há alguma razão por que você não deveria ter fé em Deus? Deus já quebrou alguma das suas promessas? Eu desafio qualquer infiel ou descrente a apontar uma única promessa que Deus tenha feito e deixado de cumprir. Satanás é um mentiroso. Jesus disse isso. Posso abrir a Bíblia e mostrar-lhe como, durante 6.000 anos, Satanás mentiu aos homens, dizendo-lhe que a palavra de Deus não é verdadeira. O diabo nega a palavra de Deus e promete tudo aos homens, mas não cumpre a promessa que faz. O diabo é que é mentiroso, engana e promete várias coisas. Você fica um tempo até achando que é verdade e depois vê que é mentira. Mas Deus nunca errou.
3 milhões de pessoas curadas. Deus anunciou-se como aquele que cura seu povo com essas palavras: Eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. Ele disse isso a quase 3.000 pessoas. Êxodo 12, 37. Cada uma daquelas pessoas creu que as palavras de Deus eram verdadeiras. Resultado: cada uma delas, quando precisava, era completamente curada. Todos foram libertos. No Salmo 105, 37, está escrito que Deus fez sair o seu povo, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Dá para imaginar 3 milhões de pessoas fortes e saudáveis? Ninguém fraco, debilitado ou doente. Se isso foi verdadeiro em Israel, sob a lei, é muito mais verdadeiro para você, que foi redimido pelo sangue do Cordeiro de Deus, e está vivendo sob a graça, a misericórdia e a verdade, e sobre uma nova aliança com o sangue de Jesus, que ela tem melhores promessas. Conforme isso em uma verdade, transforme isso em uma verdade sólida, que você conhece tanto quanto 2 mais 2 são 4. A cura é para você. Todos podem ser curados. É a vontade de Deus que cada pessoa seja forte e tenha boa saúde. Se cumprir as condições dele e crer em sua palavra, se houver um justificado, talvez em seu caso, então somos obrigados a admitir que haja um talvez em todos os casos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10, 34. Então não tem uma pessoa que Deus queira que fique doente. Se arrependa, busque a Deus e creia que Ele quer te curar. No mundo de hoje, as doenças e as enfermidades estão ceifando vidas espantosamente. A despeito da ciência médica, está demonstrando suas grandes realizações. A doença continua devastando os seres humanos em todo o mundo. O tráfico é que essas moléstias e doenças afetam o corpo de incontáveis cristãos. É uma tragédia, irmão, é uma tristeza que tanta gente, e os cristãos também, estejam doentes. Enquanto pregadores e professores, influenciados por tradições teológicas, muitas vezes oferecem como apoio pouco mais que palavras de simpatia e piedade, afirmando à vítima que seu sofrimento deve ser a vontade de Deus, que vai cooperar para o bem, que o Senhor está ensinando ao doente alguma lição de humildade, que talvez seja castigo de Deus, ou que, por meio disso, a pessoa irá aproximar-se mais daquele que opera a sua vontade na sua vida. Tudo mentira, irmãos. Os cristãos
não precisam ficar doentes nunca, assim como não precisam viver em pecado. Sempre é a vontade de Deus curá-los, quando suas condições inerentes são cumpridas. Na palavra de Deus está que Jesus morreu para levar os seus pecados e as suas doenças. Uma coisa está ligada à outra. Então Deus não quer tirar o seu pecado e ver você doente. De jeito nenhum. Porque a doença é um inimigo tão persistente. Qual a razão de a enfermidade estar conseguindo ceifar tantos cristãos hoje em dia? No Antigo Testamento, 3 milhões de pessoas ousaram crer na palavra falada de Deus, e cada uma delas foi completamente curada. A única razão por que aqueles 3 milhões de israelitas ficaram sãos e fortes é que eles creram no que Deus dissera. Eu sou o Senhor que te sara. Isso lhe foi dito e eles creram. E é dito para você hoje, irmão. Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Eu sou o Senhor que te cura, que te sara. O único motivo pelo qual a doença faz tamanho estrago entre os cristãos hoje em dia é que muitos deles não creem no que Deus diz. Eles sabem que Deus disse, eu sou o Senhor que te sara, mas por alguma razão não creem que Ele quis dizer isso. E então mudaram seu eu sou para eu era. Deus se apresenta como eu sou. Eu sou todo-poderoso e eu sou agora. Sempre Ele é agora. Entendeu? E tem gente achando que Ele é eu era. Não pode, irmãos. Deus, Ele está agora. Ele é agora. A palavra dele, que era antes, Ele fala assim, o céu e a terra passará, minhas palavras não passarão. Então, uma palavra que Ele falou para Moisés, Moisés morreu, mas a palavra continua viva para quem crê. Então, tira a palavra, tira Moisés, tira Abraão, aquela promessa feita para aquela pessoa, tira a palavra, o nome dela e coloca o seu nome. Porque a palavra de Deus, tudo é possível que crê. Ela ainda está valendo e sempre valerá. Se, sob a antiga aliança da lei, 3 milhões de pessoas do povo de Deus puderam, de uma só vez, desfrutar de boa saúde, o povo de Deus hoje pode muito mais, porque está vivendo sobre a nova aliança, aliança da misericórdia, da graça, da verdade, estabelecida sob as promessas superiores por causa do sangue de Jesus, com um sacerdócio superior, por meio de um ministério mais excelente. Hebreus 8, 6. A cura é para todos? A vontade de Deus ainda é, como nos tempos passados, curar todos aqueles que precisam de cura. O maior obstáculo à fé para muitas pessoas que buscam a cura em nossos dias é a incerteza que possuem quanto a ser ou não da vontade de Deus curá-los. Então a dúvida, irmão, é ter certeza se Deus quer ou não te curar. Quando você tiver certeza que Ele quer, você vai ser curado. Quase todos sabem que Deus cura alguns, mas há muita coisa na teologia moderna impedindo que as pessoas saibam que a Bíblia ensina claramente a provisão de cura para todos. É impossível reivindicar ousadamente uma bênção pela fé
quando não temos a certeza de que Deus a oferece. Porque as bênçãos divinas podem ser reclamadas somente quando a vontade de Deus é conhecida, criada e praticada. Se quisermos saber o que há em um testamento, será preciso tê-lo. Se quisermos saber a vontade de Deus sobre alguma questão, devemos ler seu testamento. Suponha que uma senhora me dissesse: meu marido, que era muito rico, faleceu. Eu gostaria de saber se ele deixou algo para mim em seu testamento. Eu lhe diria: por que você não lê o documento? A palavra testamento, legalmente falando, significa a vontade de uma pessoa. A Bíblia contém a última vontade, o testamento de Deus, no qual ele nos lega todas as bênçãos da redenção, sendo sua última vontade. Qualquer coisa posterior é falsificação. Não há quem faça um testamento novo depois de morrer. Se a cura está no testamento de Deus para nós, o que ele afirma claramente, dizer que Deus não está disposto a curar todos significa modificar o testamento após a morte do testador. Jesus não é apenas o testador que morreu, ele ressuscitou e é também o mediador do testamento. É nosso advogado, por assim dizer, e não vai privar-nos do testamento, como fazem alguns advogados do mundo. Ele é nosso representante à destra de Deus. Não há maneira melhor de ter certeza da vontade de Deus do que ler os evangelhos, que registram os ensinamentos e as obras de Cristo. Vamos sempre ler, irmãos, buscar a Deus, que Ele quer te curar, a vontade dEle, conheça a vontade dEle, para nunca falar, se for da vontade dEle, se Deus quiser. Isso aí é tudo dúvida, porque não conhece. Então leia, conheça o quanto Ele te ama, a Bíblia é uma carta de amor para você, a vontade dEle te abençoar, te curar e te fazer de você mais que vencedor é uma realidade. Conheça, leia a Bíblia como se tivesse Jesus falando para você. Feche os olhos, coloque a mão no seu coração e busque a Deus com todas as suas forças. Pai maravilhoso e querido, em nome do Senhor Jesus, entramos na Tua presença, Pai, para Te glorificar, Te exaltar, para, Senhor, Te pedir, Senhor, o Teu poder, a Tua vida maravilhosa dentro de nós. Venha morar dentro de nós, Senhor, e venha, Senhor, nos ensinar cada vez mais tanto amor, tantas promessas maravilhosas e tantos desejos que o Senhor deixou no Testamento. Nós cremos e vamos buscar isso, Pai. Muito obrigado, Senhor. E em nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora todo espírito maligno, toda obra contrária, toda obra do inferno, mentira, mágoa, tristeza, todo o mal, miséria, mágoa, aonde tiver uma coisa ruim, doença, caroço, dor, em nome do Senhor Jesus, fora. Eu repreendo você, espírito da enfermidade, você, espírito do mal, espírito da mentira, fora você com toda a sua obra. Saia para não voltar mais, em nome de Jesus. Pai maravilhoso e querido, vamos conhecer mais a Tua palavra, vamos Te buscar mais, porque cremos que o Senhor não mente, e o Senhor falou e é a verdade. Pai, muito obrigado. Amém e amém.